bem-vindos e bem-vindas a este HR Interviews, uma coprodução MIT Sloan Review Brasil e Betterfly. Hoje vamos falar sobre a força das mulheres no ambiente corporativo. Eu sou Gabriele Teco e vou conduzir esse papo com vocês. Antes de começar, vou dar um breve contexto sobre o que vamos abordar durante este nosso encontro. A presença das mulheres nas empresas impacta o ambiente corporativo de várias maneiras, seja para promover inovação, estabelecer uma cultura mais igualitária ou para trazer um novo olhar para os negócios. Além disso, elas são resilientes. Uma pesquisa anual da KPMG aponta que, mesmo em tempo de crise global, 80% das entrevistadas expressaram otimismo em relação às novas oportunidades. Por outro lado, a jornada para que as mulheres ocupem posições de liderança ainda é longa. No Brasil, apenas 17% dos cargos de presidência são ocupados por elas, como revela um estudo realizado pelo INSPER em parceria com o Talences Group. Mais do que falar das dores das mulheres no mercado de trabalho, hoje vamos discutir sobre a potência feminina no ambiente corporativo. Para esse papo, recebo Virginia Vairo, diretora de Pessoas, Cultura e Desenvolvimento Global na Betterfly, Stephanie Caser, CEO da CIMI, e Marina Machado Gomes, fundadora da Woman Lab. Vamos lá? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu tô animada aqui para esse papo. Eu acho que vão ter que parar a gente aqui, porque no bastidor a gente já tava... Mas vamos começar essa conversa e eu quero pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouco sobre o envolvimento de vocês nessa questão do empoderamento feminino no mercado corporativo. E a gente pode começar com você aqui, tá, Stephanie? Perfeito. Bom, sou Stephanie, eu sou médica e fundadora da CIMI, que é a primeira plataforma de autoexames inteligentes aqui no Brasil. E foi liderando uma equipe de saúde da mulher digital que me trouxe a nossa urgência em soluções inovadoras para que faça mais sentido na vida das mulheres no dia a dia, principalmente no mundo corporativo. Então, são facilidades, né, da nossa nova realidade e da mudança que teve o perfil da mulher e quem nós somos hoje. Que interessante. Então, o seu próprio business já é direcionado para esse público, então acho que vai explorar. A gente Comecei vai explorar. estudando mulheres e estou terminando trabalhando para mulheres, então é isso. Muito bom. Virginia. Então, prazer, obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Sou a Virginia, sou diretora de pessoas da Betterfly e meu primeiro contato com essa questão foi quando me tornei mãe. Quando me tornei mãe, eu me deparei com o desafio de conciliar minha carreira com a maternidade, né? E me questionar se eu deveria escolher entre um e outro e por que eu deveria escolher entre um e outro, por que eu não conseguiria conciliar. Então, todos os desafios que foram aparecendo a partir da maternidade me alertaram para esse universo e para a necessidade, enquanto área de pessoas, de cuidar desse momento, né? Então, de ter um olhar mais diferenciado para esse momento. Então, foi o start, foi quando eu me tornei mãe. A gente sabe que no Brasil, 82% das mulheres são responsáveis pelas crianças até 2 anos de idade, é muita coisa. E isso gera um gap, a gente vai falar mais adiante, mas gera um gap enorme na carreira das mulheres. Então, eu, obviamente, assim, eu estou falando de lugar de privilégio, eu tive um super apoio da minha empresa na época, da minha gestora, do CEO da empresa. Então, eu comecei a observar que podia ser diferente, que a gente tinha oportunidade de pensar diferente no mundo corporativo. E legal que você teve esse apoio, porque nem sempre é a realidade, né, da maioria. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, Marina. Muito prazer. É muito bom estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que eu acho tão importante e relevante na nossa sociedade. Eu sou formada em engenharia de produção, trabalhei por mais de 15 anos no mundo corporativo, com foco em excelência de processos e eficiência. E depois de atuar nesse mundo corporativo predominantemente masculino, né, fiz uma extensa formação como coach, sou mãe, mentora voluntária do maior grupo de mentoria voluntária no Brasil e agora sou fundadora da Woman Lab, onde eu promovo a cultura do feminino dentro das organizações, para que as mulheres se desenvolvam e dentro desse ambiente de desenvolvimento a gente também promova a segurança psicológica, para que elas continuem crescendo dentro dos times. Uau! Enfim, só tem potência aqui. Eu espero que a gente termine hoje, tá? Fica com a gente promete que a gente vai cumprir aqui o nosso tempo. Virginia, eu queria que você contasse para a nossa audiência como é que a equidade de gênero tem sido trabalhada na Betterfly e também sobre a parceria firmada com a ONU Mulheres. Eu estou na Betterfly tem 2 anos e meio, né? Nos 2 primeiros anos, a gente fez
enquanto área de pessoas, a gente criou os processos, as políticas, a gente criou o canal de denúncias, né, o Safe Space, a gente criou vários processos que pudessem dar uma base para diversidade, equidade e inclusão como um todo, né, onde um dos nossos pilares tem a ver com a equidade de gênero. E a gente, para a equidade de gênero especificamente, a gente criou compromissos, tá? E esse ano, que é em 2024 agora, a gente sentiu necessidade de expandir um pouco mais. A gente já está operando em 9 países na América Latina, a gente está operando na Espanha, tem planejamento de continuar expandindo globalmente. Então a gente sentiu necessidade de dar uma ampliada e aí a gente buscou a ONU Mulheres. E como é que funciona essa parceria com a ONU Mulheres? A gente se tornou uma empresa WEPS, que significa Women Empowerment Principles, onde a gente segue os princípios relacionados aos ODS da ONU. A partir do momento que você firma esse compromisso, o nosso founder escreveu uma carta de intenção, isso é publicado com uma foto dele no site da ONU Mulheres, e eles dão acesso a uma ferramenta onde você consegue fazer um diagnóstico de como você está enquanto empresa, para que você consiga direcionar os próximos passos, consiga pensar estrategicamente como que você vai atender esses ODS da ONU. Então a gente fez isso, e aí a partir disso a gente firmou 6 novos compromissos para esse ano, que aí tem a ver com novas políticas, tem a ver com uma questão de equilíbrio da vida pessoal, profissional, de uma forma geral. A gente tem vários compromissos firmados que não tem só a ver também com contratar mulheres, né? E cuidar de, se eu tiver o mesmo número de mulheres contratadas, não. Tem a ver com olhar a jornada dessa mulher em todo o processo dela na empresa, em toda a gente chama a jornada do colaborador, né? Em toda a jornada dela, ela poder ter esse olhar e esses compromissos. Então, inclusive da maternidade, já que você falou. Sim, a gente está desenhando ainda, a gente está em processo de desenho da política para poder entender como que a gente vai fazer esse equilíbrio de vida pessoal e profissional, porque um dos grandes gaps da mulher, né, por que acontece tanta diferença de remuneração, de cargos, de promoções, acontece justamente no momento que ela se torna mãe. Então, se a gente tivesse políticas públicas que atendessem, que fizessem com que isso fosse um pouco mais equilibrado, esse cuidado das crianças fosse mais equilibrado em relação ao homem, né, a licença parental, um monte de coisas que podem ser feitas a nível público e a nível das organizações, com certeza isso também impactaria menos as mulheres, no momento que ela precisar se ausentar para ser mãe. Isso deveria ser encarado com muito mais naturalidade, se você soubesse que isso está mais equilibrado no seu ambiente, não só a mulher ser a responsável pelo cuidado da criança, né? Então, isso é um dos pontos, a gente ainda está desenhando, mas sim. Não, eu acho interessante essa parceria também por conta do acesso que tem a benchmark em mundo todo, né? Poder saber como é que as políticas estão sendo realizadas em outros países. Óbvio que a gente tem acesso hoje, né? Os buscadores estão aí, a gente pode ter acesso a qualquer tipo de informação, mas receber essa curadoria e esse acesso para poder usar como referência, acho que deve fazer bastante diferença dentro das organizações. Mas você trouxe a sua experiência, Virginia, na Betterfly, e eu queria entender, Marina, como é que você percebe o avanço desse mesmo tema da equidade de gênero nas empresas, já que você está com os seus projetos aí, e podendo observar isso de uma forma também bastante global. Eu percebo assim, Gabi, que a gente tem melhorado, mas a passos muito curtos ainda. O último censo que saiu, a gente percebe que a representação da mulher é 51% dentro da população brasileira. Quando a gente olha os cargos de executivos, a gente representa menos de 40%. Em média, o salário das mulheres são pelo menos 21% a menos do que o dos homens, né? E ainda aí, o que a Virginia comentou, né? Depois que a mulher se torna mãe, mais da metade perde os seus empregos. Então, assim, eu vejo que tem melhorado, mas ainda tem muito espaço para a gente desenvolver. Isso é uma questão que essa fuga da mulher do mercado de trabalho, muitas vezes compulsória, né? Ela não escolhe, simplesmente as empresas demitem, ou a gente vê também os casos onde elas não são demitidas, mas por conta de não conseguir acomodar os cuidados, vida pessoal, aí fica complicado, né? Ela mesma acaba tendo que tomar a decisão de sair. Eu posso fazer uma pergunta para a Marina? Claro, Porque, assim, fica à do que vontade. você trouxe, até você tem uma visão de diferentes empresas, nacionais, tamanho, né? Sim. Você vê uma diferença entre isso? A nacionalidade da empresa, o tamanho da empresa interfere em como ela está promovendo essa equidade ou não? Eu percebo assim, pela minha experiência, Stephanie, que
as empresas maiores, elas estão num processo mais de trazer mais mulheres e desenvolver. Eu percebo que eu tive uma experiência numa startup recentemente, né? Eu percebo que tem mais diversidade, né? Acaba incluindo mais aí diversos grupos, não só falando sobre gênero, mas ainda assim, quando a gente olha os cargos de alta liderança, a representatividade é baixa, né? Então, assim, começa a carreira, tudo ok, e quando a mulher começa a pensar na maternidade, começa a estruturar uma família, isso vai se diluindo, né? Então, quando a gente olha empresas menores, o público acaba sendo uma geração mais nova. Perfeito. E aí, essa geração mais nova ainda não está lidando com a maternidade, né? Então, acaba que o cenário todo fica diferente. Aí fica difícil comparar, né? É. Virgínia, só resgatando um aspecto do que você disse, você comentou sobre a jornada e esse acompanhamento do desenvolvimento da mulher dentro da organização. Me conta como é que vocês têm feito isso por lá. Então, quando a gente fala da jornada do colaborador, a gente tem alguns pontos de contato, né, de todas as pessoas que estão na empresa. Então, desde a entrada, o onboarding, a forma como ela é promovida, reconhecida, a forma como ela é desenvolvida, até a forma, eventualmente, que ela saia da empresa, como são os benefícios. Então, a gente tem todo esse mapa da jornada para poder entender o que a gente precisa ir melhorando. Quando a gente fala da mulher especificamente, a gente tem um programa de desenvolvimento, onde a gente já está indo para o 3º ano. Hoje, na área de desenvolvimento, a gente tem uma parceria com a Todas Group, que é uma plataforma de desenvolvimento de mentoria de mulheres, muito bacana, onde a gente oferece um aplicativo e a gente tem acesso também relacionados aos ODS da ONU. Então, todo o conteúdo que a Todas trabalha tem a ver com os ODS da ONU também. E elas trazem mentoras que são executivas que já passaram, porque o lema deles é quando uma cresce, todas crescem, né? Então, eles têm mentoras que são executivas de multinacionais, de empresas super legais, e elas são essas mulheres que vêm para o nosso grupo da mentoria para essas mulheres que estão se desenvolvendo. E a partir disso a gente também mapeia quem são as pessoas que podem ser promovidas, então a gente também tem, dentro dos nossos compromissos, a promoção percentual de mulheres que a gente precisa promover anualmente. Então, a gente vai acompanhando a carreira dessas mulheres de forma proativa para a gente conseguir criar essa equidade de gênero melhor. Legal, acho que na liderança, muitas vezes, você falou de mentoria, a gente acaba tendo contato com outras mulheres e tem um tema, que aí eu quero passar a bola para a Stephanie, sempre presente quando a gente está conversando com as mulheres que estão no mercado de trabalho. Eu tenho aqui um estudo da KPMG, Stephanie, que revela que 69% das mulheres se sentem sobrecarregadas e 55% relatam esgotamento físico e mental. Ou seja, a gente precisa cuidar da saúde das colaboradoras, de todos, óbvio, mas aqui o nosso tema são as mulheres hoje. Como é que você vê o cuidado com a saúde das mulheres nas organizações? O que tem sido feito nesse sentido, pensando na saúde da mulher especificamente? Perfeito. Isso esse estudo, ele fala muito sobre a pergunta que eu te fiz, Marina. Acho que até isso me veio à mente na hora. Por quê? A gente tem uma diferença muito grande quando a gente fala de saúde da mulher. Eu falo que o Brasil, a gente ainda está construindo muito do que lá fora já acontece. Nós temos as nossas individualidades, tanto nacionais, né, tropicais, e as nossas individualidades como mulher. Então, dentro das empresas, não é simplesmente você dar o benefício para a mulher poder ter, não, mas flexibilidade de horário, pequenos movimentos que facilitam a vida dela do não profissional. A mulher, ela é múltipla. Ela não está ali só dentro da empresa trabalhando, mas ela também é cuidadora, ela cuida da casa, ela cuida, às vezes, né, da família, do cônjuge, filhos, pais. Então, tem essa carga emocional e isso afeta diretamente a profissão, né? Então, você poder fornecer o mínimo que é necessário para que ela tenha uma boa qualidade de vida, isso gera engajamento, isso gera a adaptação. A mulher é um ser resiliente, então ela consegue engajar muito mais com o time, ela consegue ampliar as conquistas dentro da empresa. Então, o fato de você cuidar de um ponto, que é saúde, e a gente está falando aqui física e mental, mas com uma qualidade de tempo, você consegue ampliar todo o benefício que aquela colaboradora ou aquela executiva, ela traz dentro da própria empresa. Então, se a gente tiver uma visão um pouco melhor de não ser um benefício, mas ser o mínimo que a gente precisa, porque equidade é isso, não é igualdade, equidade. É você fornecer o que alguém precisa um pouquinho a mais para conseguir tornar isso estável. Você tem benefícios muito maiores em torno do que essa colaboradora, do que essa mulher vai fazer dentro, né, do mundo empreendedor, enfim, da empresa. Então, acredito que seja um caminho. E como
Como é que você vê, Stephanie, isso acontecendo na prática? Porque a gente, como mulher, muitas vezes a gente fica com aquela sensação que a gente precisa dar conta de tudo e vai deixando tudo para depois, né? Embora Sim. eu não sei se é uma coisa só de conhecimento popular que a gente diz que normalmente a mulher cuida mais da saúde do que o homem em comparação. Não é conhecimento, não, fake news, não, gente. é verdade, não é conhecimento, não é só conhecimento popular, é conhecimento científico. Ah, é científico, então não é fake news. verdade, é Fique aqui verdade. comigo quando eu tô distribuindo fake news. Não, isso é cientificamente comprovado e não é só de agora. Isso a gente está falando de gerações assim. Então a gente tem estudos publicados que mostram que as mulheres elas cuidam muito mais da saúde, mas não necessariamente muito mais da saúde delas. Entende? Elas cuidam da saúde da família. As mulheres tomam mais decisões referentes à saúde de forma geral. Então, isso volta a falar, né, sobre os familiares, cônjuges, filhos. Muitas vezes, inclusive, elas deixam a saúde própria, a delas, para depois. Porque ela dá conta de tudo que ela precisa. Ela coloca o trabalho à frente, ela coloca a família à frente. E, por último, tá ela como indivíduo. E, mais uma vez, a saúde dela é extremamente necessária. Às vezes, é muito difícil para a mulher conciliar a vida profissional da vida não profissional. Isso hoje eu acho que é até uma dor nova, né, que a gente tem frente a novas mulheres e um número maior de mulheres no mercado. Mas isso gera esse ponto, quando a gente fala da mulher à frente do sistema de saúde, como funciona, quais são, né, as métricas, e os números são alarmantes mesmo. Então, é um ponto de cuidado e atenção que a gente precisa ter com essas pessoas, né, com essas mulheres, dentro de onde ela passa a maior parte do tempo dela, né, que é no trabalho. Perfeito. Eu posso só fazer um Claro. comentário? Eu li um livro há pouco tempo, Stephanie, e trazia muito esse olhar assim, que a mulher tem ela já filosoficamente falando, ela já nasce com uma cultura de cuidado, né? Seja pela o espelho da mãe dela, que ela vê ali sempre cuidando dela, seja até pela educação, que ainda hoje as mulheres acabam brincando mais de boneca e tudo mais, mas mesmo quando ela é incentivada a brincar com outros tipos de brinquedo, ela já cresce com esse olhar de cuidado. E isso acaba perdurando e traz aí um pouco disso também. Total. E complementando, isso vem também de uma intuição biológica, né? O fato da gente gerar um ser, Perfeito. entender que naquele momento nós somos tudo, né, o castelo, a muralha dele, então é o cuidado, é natural nosso. E não significa que a gente precisa modificar isso, porque existe uma beleza, né, em ser mulher e ter todo esse aparato, mas a gente precisa equilibrar. É potencializar, né? Usar Exato. isso como uma fortaleza. Exato. E sabe que, ouvindo vocês, certamente a gente tendo mulheres na audiência, elas vão se identificar. E eu achei interessante isso, Stephanie, de ter estudos que mostram que a gente se preocupa com a saúde, porque a gente tem que preocupar com a saúde de todo mundo. Quando a gente é mãe, então, eu brinco lá em casa que eu preciso agendar o dia que eu vou ficar doente, porque não é tanto, né? Com filho pequeno, cada semana um tá. Então, acho que o papel do cuidado acaba recaindo sobre nós, mas nem sempre a gente se coloca em primeiro lugar. E eu acho que, enfim, se os estudos mostram aquilo que a gente já sente na prática, é super válido a gente destacar. Mas eu queria trazer agora para um lado que a gente sabe que dentro das organizações a gente discute muita coisa, tem muita pauta que é relevante, mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem dificuldade de avançar se a gente não consegue mostrar o resultado que aquilo traz na prática para dentro da organização. Então, queria saber de vocês, é uma pergunta geral, quais são os resultados que as empresas têm ao investir em projetos focados no público feminino? Eu vou começar por você, Marina. Eu percebo assim que, falando da mulher especificamente, né, que é a pauta aqui de hoje, a gente já trouxe aí essa questão da mulher ter o olhar do cuidado, né? E quando a gente fala das mães, ela acaba desenvolvendo ali um gerenciamento de múltiplas tarefas, né? A questão de mitigar riscos, a questão de mitigar conflitos, seja dentro do time, seja com alguns assuntos críticos dentro da empresa. Percebo também que quando a gente cria um ambiente, né, onde as mulheres podem dar voz ao que elas pensam, onde elas têm escuta ativa de todo mundo que envolve, a empresa acaba criando ali uma cultura mais colaborativa, mais propensa à inovação, à criatividade, à resolução de problemas que talvez, se tivesse um ambiente menos diverso, não chegaria nas soluções tão eficazes. Perfeito, acho que tem vários indícios. Como é que vocês têm visto lá na Betterfly, Virgínia, essa questão do resultado? Então, a gente tem os compromissos, como eu falei, relacionados aos ODS, tudo que a gente que tem a ver com ir desenvolvendo essas mulheres e ir promovendo de acordo. Então, a gente faz esse acompanhamento próximo, como eu falei.
Mas acho que eu tenho uma lista de motivos do que eu vejo, do que eu estudo, do que eu acho que seria interessante também trazer. Um deles tem a ver com uma pesquisa com mais de 5.000 colaboradores a nível global, com 100 empresas, onde eles mapearam quais eram os 2 skills principais para momentos mais difíceis, o que engajava mais o time. E aí eles trouxeram a questão da sabedoria, que é fazer o que precisa ser feito no momento correto, né, a assertividade, e a compaixão, que tem a ver com o cuidado e com a empatia. E aí, quando eles foram mapear esse grupo de pessoas, eles perceberam que mais de 50% dos homens não tinham esses 2 skills, mais de 80% das mulheres tinham os 2 skills, e quando eles perguntaram se você preferia ser liderado por uma mulher ou por um homem num momento difícil, todos, inclusive os homens, preferiam ser liderados por mulheres. Então, eu não vejo, não existe mais, assim, isso é beneficioso para os homens também, são benefícios para os homens também, assim, não vejo motivo para que as mulheres não tenham as oportunidades da mesma forma, não cresçam da mesma forma, não tenham a liderança da mesma forma. Já está mais do que estudado, tem 1.000 referências que a gente pode trazer aqui, que a mulher traz muitos benefícios para o mundo corporativo, né? Então, seja na liderança, seja na forma como ela dá empatia, que ela tem o cuidado que ela tem em momentos mais complexos, somado à assertividade. Então, e tem um outro ponto também que eu acho legal trazer, que é a forma como a mulher toma decisão. Eu não sou neurocientista, talvez ela até saiba dizer melhor, mas outro dia eu ouvi alguma coisa sobre isso em relação à forma como a mulher toma decisão, é diferente da do homem. O homem, então, são complementares, não é um ou outro, é um e outro. E não tem porquê, assim, a gente não valorizar essa forma diferente da mulher liderar, essa forma diferente da mulher se comportar no mundo corporativo. Eu trago essa pergunta, e eu já vou te passar a palavra, Stephanie. A gente que está, né, dentro das organizações, na batalha como mulheres, às vezes pode até parecer, pô, sério que a gente precisa falar sobre, mas a gente precisa. Precisa. Então, é sempre reforçar pontos que, se ainda não estão claros do ponto de vista do porquê que a gente precisa trabalhar o tema das mulheres dentro das organizações, vamos reforçar, a gente não se importa, a gente vai repetir quantas vezes for necessário, porque aí, assim, a gente vai chegar num momento onde isso deixa de ser assunto, né? Isso. Por enquanto Stephanie, na sua visão, como é que a gente faz essa correlação entre resultado e prática? Trazendo um pouco do que a Virginia estava falando, que você falou, essa normalização, né? Tem um outro estudo que é muito interessante que fala sobre os skills. Então, a gente divide em hard skills e soft skills. A mulher já nasce com soft skills. E os soft skills não são algo... Em alguns lugares não eram valorizados, hoje sim, né? Por conta da resiliência, por conta da facilidade de adaptação, né? E os homens, eles nascem com hard skills, geralmente. Agora, uma mulher, ela consegue desenvolver um hard skill muito rápido. Aí o homem não consegue desenvolver tanto assim os soft skills. Então, isso corrobora com o que você falou, né? E a mulher camaleônica, que consegue se adaptar a todos os entraves. E isso faz toda a diferença nos diferentes setores, principalmente criação de produtos, adaptação a momentos difíceis. A gente teve agora, né, pandemia, como cada empresa teve que se adaptar, o mercado que muda toda hora, o que é a demanda que surge disso e como muitas vezes as ideias vêm de mentes femininas, por conta dessa diferença, realmente tem a ver com neurociência. Gabi, só fazendo um gancho aqui, né, com o que elas trouxeram, a pesquisa que a Virginia trouxe, com o que a Stephanie também comentou aqui sobre soft skills, quando a gente olha, né, tem uma pesquisa que o Google fez, que se chama Projeto Aristóteles, onde eles avaliaram como que os times de alta performance traziam resultados. E tinham 2 características principais. Uma era a compaixão, podemos dizer assim, que era a forma como que as pessoas se observavam, e a outra era todo mundo falar, ter o mesmo tempo de fala nas reuniões, né? Então, assim, são comportamentos de times de alta performance. E quando a gente olha times de alta performance, né, e esses comportamentos que, em tese aqui, né, o que a gente está chegando, já são mais aderentes aos comportamentos femininos, a gente percebe que para a gente ter um time de alta performance, é imprescindível que a gente tenha mais mulheres também nesses times. Né? E isso cria um ambiente de espaço seguro, com segurança psicológica e gerando mais resultado para as empresas. Perfeito, e eu achei interessante nas 2 pesquisas o tema da compaixão, tá aí implícita. O que me surgiu uma curiosidade, eu queria que vocês falassem, na visão de vocês, sobre as dores da mulher no mercado de trabalho.
As antigas a gente já conhece, mas fiquem à vontade para citar, mas especialmente o que que tem de novo, né? O mundo vai mudando, as coisas no mundo corporativo nem sempre tem a mesma agilidade de adaptação para práticas que têm a ver com comportamentos, que têm a ver com até a palavrinha da moda, né? Com o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. O que que vocês acham que está mudando nas dores das mulheres no mercado de trabalho? Começando com você, Virginia. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa que já era para ter mudado, que a gente já conhece, mas que a gente ainda tá ganhando esse espaço. Então eu vejo ainda muitos comportamentos que ainda precisam ser falados assim, a gente precisa desmistificar muita coisa ainda, gerar muita consciência ainda para conseguir realmente ir para um próximo etapa, para um próximo passo. O que eu vejo ainda são, às vezes, a gente tendo que se comunicar como homens, você é muito emocional, você se comportar mais como homem, você ter uma comunicação mais assertiva, você acaba tendo uma coisa mais masculinizada para você poder se posicionar, sabe? Eu ainda vejo muito isso, assim, é muito difícil você ainda conseguir circular sendo mulher, trazendo você como você é, com a sua emocionalidade, enfim, completa. A nossa visão, exatamente, né? De forma cíclica, somos cíclicas, né? Então a mulher tem outra forma de operar. Então eu vejo de uma forma geral no mercado de trabalho, ainda tem uma coisa meio que querer padronizar um comportamento que não é padronizável, não deveria ser, na minha visão, né? O outro ponto que eu queria trazer, que aí tem a ver com a mulher, mas agora também tem a ver com a geração. A gente fala essa questão da flexibilidade, a gente fala sobre essa questão que inicialmente era uma necessidade da mulher, mas agora a gente tem uma geração que também não está tolerando, uma geração inteira, homens, mulheres, enfim, todo mundo não está mais tolerando certas práticas. Então, a gente precisa mudar a forma como a gente está cuidando das pessoas, tratando das pessoas dentro das organizações, né? Não é agora só a mulher. Tem muita coisa que já está chamando a atenção, já tem casos, inclusive, de mulheres, homens que não querem cargos de liderança. Então a gente vai ter já uma escassez muito grande de líderes, porque as pessoas não estão encontrando sentido em serem promovidas, em terem um novo cargo, se tiver que vir com o peso que vem, se tiver que vir com esse modelo que já não está mais funcionando. Eu adoro essa expressão que você usou, que é muito da minha mentora, da Mônica, do Espírito do Tempo, adoro essa expressão, porque é isso, se a gente não se atualizar, se a gente não atualizar as nossas práticas, a nossa jornada do colaborador, a nossa visão, a nossa flexibilidade, a forma de tratar as pessoas, de cuidar dentro das organizações, a gente realmente vai ter muita dificuldade de encontrar pessoas que queiram vir trabalhar com a gente. As novas gerações já estão com outra cabeça. Olha que interessante isso que você trouxe, Virginia, porque o mundo corporativo adora dar nome para tudo, né? Então, essa prática de não querer ser promovida é o que estamos chamando de quiet ambition, né? Da gente, enfim, não querer ascender na escada corporativa. Muito por quê? Porque, de fato, o espírito do tempo e as novas gerações trazem essa demanda de, poxa, eu vou ganhar um pouco a mais, mas qual que é o troca que eu preciso fazer? O que deixa o tema da equidade mais complexo, né? Porque se a gente já tem esse déficit hoje e vai ficar cada vez, ao que tudo indica, mais difícil de puxar as mulheres para posições de liderança, de fato, cobra das empresas uma preocupação de trabalhar o tema de formas diferentes, né? Ascender profissionalmente não quer dizer só ter melhores cargos, mas às vezes é você ter voz na decisão, sem necessariamente ter um time para liderar, que já são outros desafios para a gente não desvirtuar aqui o tema. Eu queria passar a palavra para a Stephanie, porque eu não sei se isso tem a questão das novas dores, se tem alguma camada sobre saúde aí no meio também, né? É a bandeira que você levanta. Eu acho que pós-pandemia a gente tem muito sobre saúde mental e como isso afeta diretamente, né? Não só mulheres, mas aqui estamos falando sobre mulheres, então a saúde mental e a saúde preventiva, né? Teve essa mudança que já existia em alguns lugares, em alguns países, mas que hoje a gente fala muito mais aqui no Brasil, e é uma verdade nossa. Como isso tudo gerou uma mudança de conceitos, como a gente acabou de falar, né? A nova geração, o pensamento do não ter e sim viver, né? E também como isso é uma nova dor
para dentro das mulheres no mundo corporativo. Então, eu diria que a conciliação profissional e pessoal é uma nova dor, e a saúde preventiva e mental também. Sem deixar para trás tudo que a gente falou aqui, né? A subresponsabilidade dentro dos seus cargos, a diferença salarial, a discriminação, assédio, coisas que vocês pontuaram. Então, acho que isso faz parte ainda da nossa realidade, mas trazendo essas duas novas dores. Boa. Marina, quer complementar? Eu vejo assim que um ponto que a gente precisa trazer é a questão da representatividade mesmo, sabe? Quando você me traz, né, essa questão das mulheres talvez não quererem assumirem cargos acima, por quê? Porque elas não se veem representadas, né? Então, assim, eu olho lá pro comitê executivo da empresa que eu trabalho, pro board, tem alguma mulher lá? Às vezes tem. E essa mulher, ela me representa? Né? É o tipo de liderança que eu quero ter? Ou ela teve que se masculinizar para ela chegar lá onde ela está? Ela tem filhos? Ela exerce a maternidade de um jeito que eu gostaria de exercer? Ou que para mim faz sentido? Né? Então, acho que essa questão da representatividade é um ponto bem importante. Outras questões que elas trouxeram, né? Não vou ser aqui repetitiva, mas a questão do salário, a questão de equilíbrio mesmo, né? A mulher, ela tem essa questão da sobrecarga mental muito grande. Então, como que faz para ter um ambiente que seja acolhedor, né? Um trabalho que faça sentido em termos de horário flexível, em termos de local de trabalho, né? Ela voltou de licença maternidade, ela está amamentando, né? Tem toda aquela questão, e aí ela precisa tirar leite ou precisa amamentar o filho, como que ela vai ser recebida? Então, são dores aí que ainda, eu te confesso que eu não sei falar se elas são antigas ou se elas são novas, mas elas são muito presentes ainda no Às dia a vezes dia. são antigas com uma roupa nova, né? Assim, atualizada. E trazendo um tema que eu acho que é bem espírito aqui do nosso tempo, a gente, obviamente, na MIT, a gente discute muito o assunto da inteligência artificial, em especial a generativa, né? Por conta de todos os avanços que a gente teve nesses últimos anos. E, Virgínia, nos bastidores você chegou a comentar com a gente sobre uma preocupação, né, da inteligência, e tem estudos falando sobre ética, moral, enfim, em relação à IA, mas você comentou sobre que a IA pode estar enviesada por conta do maior número de homens trabalhando em tecnologia e alimentando esses algoritmos, né? Quem programa ainda são pessoas, por enquanto. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho desse papo de bastidor que a gente teve. Eu penso que o que o que a gente está vendo de inteligência artificial representa muito a nossa realidade, né? Então, se você hoje fizer uma busca, me mostra uma foto de um CEO, vai aparecer um homem branco. Se você fizer uma busca, me mostra, enfim, uma carreira que era tida como masculina, vai aparecer sempre um homem. Então, hoje em dia, assim, a gente tem mulheres negras que são CEO, né, de uma empresa. Então, assim, eu acho que a gente precisa alimentar esse algoritmo, né, todos nós, de uma forma que não replique, não continue enviesando de forma repetindo os padrões que a gente tem hoje. Então, a gente tem toda uma luta aqui no mundo real para alcançar essa equidade de gênero, com políticas, processos, canal de denúncia, um monte de coisa que todo mundo está fazendo, mas quando você vai para o mundo virtual, o que aparece ainda é uma realidade muito, um viés muito, Dos estereótipos, muito masculino e muito do homem branco. Então, assim, quando a gente fala de empresa de tecnologia, é predominante no mercado de tecnologia, homens, né? Muito mais que mulheres. Então, mulheres, venham, temos vagas. Venham trabalhar com a gente. Temos vagas. E é justamente esse papo que eu queria estender com a Marina, porque acho que com a sua experiência em áreas voltadas à eficiência, processo, agora com a Woman Lab, como é que você enxerga a importância e os desafios da participação das mulheres no setor de inovação e tecnologia? Eu acho que os desafios é muito do que a gente já falou aqui, sabe? Essa questão de falta de representatividade, a questão de não terem programas de desenvolvimento específico para as mulheres, né? Acho que aqui a gente trouxe bastantes desafios durante a jornada da mulher e não dá para a gente desenhar que a experiência dela dentro da empresa seja igual de um homem. Então, por que a gente não olha e desenvolve um programa específico para as mulheres se desenvolverem? O que ela precisa para isso, né? Então, acho que esse olhar mais cuidadoso com a mulher falta, não só no ambiente de tecnologia, acho que em todos,
né? E a questão de falta de representatividade, acho que vem forte aí, né? Quando a gente fala em ambiente de tecnologia, ainda é mais forte, né? Então, assim, tem uma tendência grande de mais homens fazerem engenharia, mais homens irem para a área de tecnologia, e tudo isso vai se propagando, né? Então, cada vez mais, quanto mais a gente ter mulheres, mais isso vai se equilibrando. E que é importante, né? Porque trazendo o ponto da medicina, por exemplo, ela era dominada por homens e hoje a gente tem um número muito maior de mulheres, né? Então, é possível. Leva um tempo, né? Leva um tempo. Olha só, já que vocês citaram, né, o tempo todo a gente comparando, como a gente está falando de equidade, homens e mulheres, eu queria trazer os homens para a conversa. Em que aspecto? É algo que a mim, como jornalista e conduzindo esses bate-papos, me frustra muito quando eu percebo que a gente está falando de um tema de mulheres, só que para mulheres. Quando, na verdade, a gente sabe que elas já entenderam. Muitas vezes o que precisa é conscientizar, né, é trazer os homens para a conversa. Então, minha pergunta e minha provocação é, na opinião de vocês, qual que é o papel dos homens quando a gente fala de equidade nas organizações? Como é que vocês, no dia a dia de vocês, trazem eles para a mesa? Enfim, se eu me alongar, eu vou dar aqui resposta, e o objetivo é passar a palavra para vocês, mas como é que a gente traz e envolve todo mundo da organização numa luta que não é exclusivamente da mulher? Virgínia. Então, eu gosto muito de trabalhar de forma com squads, né? Então, na squad da UEPS, que a gente fez da ONU Mulheres, a gente trouxe pessoas de várias áreas, homens e mulheres, de várias áreas diferentes, finanças, área de recursos humanos, para que eles consigam entender que os compromissos não são da Virgínia, os compromissos não são do RH, os compromissos são da Betterfly. Então, todo mundo participa na construção das soluções para como a gente vai atender esses compromissos. Então, eu trago eles para a mesa e é muito interessante porque a gente tem até um caso da dificuldade que eles trazem também de eles não saberem como fazer. Mas depois vocês estão falando, mas eu também não sei como que eu devo fazer, eu não sei como que eu devo... existe uma abertura, acho que muitos querem, mas eles não sabem como. Então, cabe a gente também, essa parte do letramento, essa parte da gente ficar falando sobre isso também, em algum momento também gera algum insight para os homens. Eu vejo os homens como super parceiros. Não acho que tem que estar contra, né? Um ou outro. Acho que é super importante que seja um equilíbrio, né? Que sejam os dois. Então, eu penso muito que tem que trazer eles para as discussões e trazer eles para esses compromissos compartilhados. É um compromisso que impacta a organização, impacta a empresa, não o RH, não a Virgínia. Então, Perfeito. acho que é mais por esse lado. Para você, Marina. Perfeito, super concordo com a Virgínia, assim, vejo que quanto mais eles estiverem inseridos dentro dessa pauta, né, acho que a questão de trabalhar vieses inconscientes é fundamental dentro dessa jornada, eles serem mentores, né, então, poxa, a gente tem tantos altos executivos aí que têm cargos de liderança e tal, por que eles não são mentores, né, de mulheres, né, e propagar mais essa comunicação mesmo, né, para que eles sejam parceiros. E quando a gente fala aí, né, de novo falando sobre maternidade, estender, né, a licença paternidade deles, porque é difícil a gente falar, né, de toda essa questão da mulher mãe e tal, e continuar ali com uma licença de 5 dias ou 20 dias, né, então assim, isso fica desconexo. Como que a gente alinha isso? Interessante esse ponto, né, Marina? A gente fala muito sobre a maternidade, mas a gente tem a paternidade, e isso essa parceria homem e mulher fora do trabalho, isso gera naturalmente uma mudança cultural dentro da área do trabalho, porque o homem começa a entender as responsabilidades que existem fora desse setor. Então, quando ele entende o que a mulher passa, digamos assim, ele valoriza muito mais os detalhes internos, né, no mundo corporativo. E acho que como a gente está falando de equidade, é muito interessante. Eu vou até citar um caso que é mais pessoal, mas no Dia das Mães eu acabei fazendo uma homenagem para o meu marido. E aí as pessoas ficaram meio intrigadas com isso, mas só para pegar o gancho assim e trazer esse assunto de forma, acho que próxima. Eu acredito que quando o meu marido ele exerce o papel dele de pai, eu sou uma mãe melhor. Porque eu não estou tão sobrecarregada, não é só comigo, meus filhos
tomam um banho com o pai, fazem tudo com o pai, tudo que eu faço ele faz. A gente sabe que tem uma parte ali que é exclusiva da mulher, principalmente quando a gente amamenta, mas todo o resto é possível. E se não existe, né, das empresas essa flexibilidade para entender que é um papel dos dois, realmente reforça que a responsabilidade é da mulher, portanto, quem vai ficar sobrecarregada é a mulher. Então, a gente, de fato, precisa trazer os homens para essa conversa e também sentar com as empresas para que isso seja visto de forma mais abrangente. Stephanie, eu queria, até como a gente está falando essa questão de saúde e como é que o cuidado faz parte do nosso dia a dia, tem um dado aqui do Fórum Econômico Mundial dizendo que o cuidado voltado à saúde das mulheres ao redor do mundo pode fazer com que a economia global movimente 1 trilhão todos os anos até 2040. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse dado e como é que você enxerga isso lá naquilo que você está fazendo, para a gente trazer para a nossa audiência essa preocupação especificamente com o cuidado da saúde da mulher. Esse estudo ele engloba grandes ramos, né, de avaliações, mas trazendo isso como saúde especificamente, a gente volta a falar das novas necessidades que as mulheres têm para se cuidar. E a gente está falando não só de cuidados físicos, mas também mentais, e adequando isso às novas realidades. A mulher, ela sempre tenta se adequar ao horário, né? Isso é uma coisa muito que a gente vê que é muito forte ainda, eu preciso ir no médico, mas eu estou no meu horário de trabalho, como eu posso fazer? Então, o mercado, ele começa a desenvolver inovações, dispositivos, aplicativos, e para tentar trazer de novo essa mulher para o centro do próprio cuidado, que volta ao início da nossa conversa, sobre como tudo começou, né? Então, eles não estão inventando uma nova roda, eles estão simplesmente fazendo essa roda, ensinando essa roda a girar de novo. Então, o mercado, ele vê diferentes, quando a gente traz isso, são diferentes setores. A gente fala da mulher nas suas diferentes fases, como a Virginia falou, nós somos cíclicas. Então, a mulher tem a fase da maternidade, que é uma atenção especial e uma necessidade especial, e aqui existem inúmeros produtos. Na menopausa, onde a gente tem oscilações, mudanças de humor, e isso não diminui a potência que essa mulher é, muito pelo contrário, a experiência e a sabedoria, elas fazem mudanças muito benéficas para dentro das empresas com essas mulheres nessa fase da vida. Então, o mercado, ele começou a olhar individualmente para cada setor. E como essas mulheres, nas suas singularidades dentro das empresas, geram os números, né, as vendas, o desenvolvimento que essas empresas precisam. Então, tem a avaliação direta sobre a mulher e as suas necessidades, e tem a avaliação indireta das empresas onde elas estão inseridas e como isso é produtivo. Então, é bem interessante essa análise, e ela é bem complexa mesmo, é difícil a gente falar num prazo curto, mas é uma visão masculina, uma visão direta. E o valor, você vê que é um valor super alto. Então, é um pouquinho de tudo que a gente está falando, mas de uma forma condensada. Perfeito. Olha só, a gente está aqui se encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria dizer que foi um prazer dividir esse palco virtual aqui com vocês. Acho que a gente passou por temas tão relevantes e é bom assim quando o tempo passa rápido, é sinal que o papo fluiu. Então, muito obrigada, até a próxima. E para você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha aprendido tanto quanto eu com os insights e provocações que as nossas convidadas trouxeram hoje sobre a força das mulheres no ambiente corporativo. Muito obrigada pela sua audiência e eu vejo você numa próxima.